Olá, alunos do quarto ano, meu bom dia a cada um de vocês. Estamos hoje na nossa segunda aula, no dia 29 de outubro. Tivemos a aula de História e agora nós vamos para a nossa aula de Português, Dia de quinta-feira vocês têm 2 aulas com a professora Luciana, tá certo? Estamos nós aqui nessa manhã, graças a Deus. Estou aqui com você, graças a Deus. Que coisa boa que você está comigo, graças a Deus, tá certo? Então que você tenha uma manhã proveitosa. Vamos tirar nossas dúvidas, vamos aí apagar o que estiver errado, vamos relembrar de coisas que a gente já viu. Vamos sim, professora. Então eu convido você, certo, a pegar o seu módulo 3, que a gente está no nosso módulo 3, de português, e vamos fazer as correções sobre o nosso gênero textual, o nosso tipo de texto que a gente viu, que foi o quê? Texto de divulgação científica. Não foi? Exato. Que a gente viu que tem por objetivo o quê? Divulgar o resultado de pesquisas científicas para quem não é especialista. Costuma ser apresentado o nome dos pesquisadores, da instituição, do país que ocorreu a pesquisa, bem como os métodos usados para chegar aos resultados. Então, foi o tipo de texto que a gente viu na aula passada, que a gente tinha, você lembra qual era o título? Seu cachorro consegue te entender? Esse foi o texto que a gente leu, que a gente refletiu, na aula passada, e que eu pedi que vocês fizessem a atividade, que mandaram para mim. Parabéns para você que mandou a atividade, que mandou a devolutiva, que postou na plataforma e que agora nós vamos corrigir, tá? Vocês sabem que a gente tem que sempre fazer as nossas correções, para tirar nossas dúvidas, para a gente poder aprender mais, porque a gente aprende também errando. Claro, a professora está errada, eu vou deixar assim, estou em casa mesmo, ruim para quem? Para você, porque se por acaso você precisar dessa atividade algum dia, para você rever, para você revisar, vai estar errada. Você nem vai lembrar que eu corrigi, Mas vamos fazer a correção, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa página 64. Olha só, a interpretação escrita. Para chegar a um resultado, os pesquisadores seguiram algumas etapas. Ordem-as abaixo conforme foram relatadas no texto. O que foi que aconteceu aí primeiro, de acordo com o texto que você leu? Os cães tinham que aprender os nomes dados a 2 objetos. Depois, atividades cerebrais dos cães eram observadas por ressonância. E por último, observou-se que os cães fazem esforços para entender e agradar os donos. Então fica como? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Essa é a sequência correta. 3, 2, 1, certo? 3, 2, 1. Bom? Entendido? Já na segunda, pergunta o seguinte: a que resultado os pesquisadores chegaram? Eles concluíram o quê? Que os cães entendem os donos, mesmo que de forma rústica. Então, lá na segunda questão você coloca, que os cães entendem os donos, mesmo que de forma rústica. Mesmo que de forma rústica. Bom, certo? Entendido? Na terceira, releia o depoimento apresentado no texto. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios de comida, conta Berns. Assinala a importância desse depoimento. Esse depoimento aí, ele comprova o fracasso da pesquisa ou ele garante a credibilidade das informações apresentadas?
ele garante a credibilidade das informações apresentadas, certo? Vamos lá para a nossa página 65. Página 65 diz o seguinte, ó. Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? Qual é a função delas? Evidenciar o assunto do texto, mostrando a relação entre os donos e seus cães. Então, você vai colocar lá. Certo? Você coloca lá. Ó, evidenciar, quarta questão. Evidenciar o assunto do texto, mostrando a relação entre os donos e seus cães. A relação entre os donos e seus cães, certo? Por isso que é importante as imagens, as figuras, certo? Quinta, associe as informações a seguir de acordo com o texto. Então vamos lá. Qual é a instituição responsável pela pesquisa? É universidade? É MOL. Pessoa responsável por coordenar a pesquisa? Professor Gregory Perez. E país onde ocorreu a pesquisa? Estados Unidos. Certo? Então, de novo. Instituição responsável pela pesquisa? Universidade? É MOL. Pessoa responsável por coordenar a pesquisa? Professor Gregory Perez. E país onde ocorre a pesquisa? Onde ocorreu? Estados Unidos. Certo? Muito bem. Olha só. Com que objetivo o texto lido foi publicado? Esse texto aí foi colocado, né? Texto de divulgação científica. Ele foi colocado com qual objetivo aí? Argumentar sobre a importância de uma descoberta científica, divulgar uma descoberta científica ou narrar uma história sobre uma descoberta científica. Divulgar uma descoberta científica, né? Sétima, releia o crédito que aparece no final do texto. Com base nisso, é possível concluir que o texto foi publicado em uma revista na versão, onde você vai lá no finalzinho do texto, né? Onde tem aqui, ó, disponível em http://venturas. Então, você consegue identificar que isso daí foi publicado aonde? Na revista, na versão impressa ou online? Online. Eu acredito que vocês saibam, né? Vocês são inteligentes, estão por dentro dessas coisas, né? Modernas, tecnológicas. Oitava, a que público esse texto se destina? Aos leitores, né, da revista Desaventuras na História e às pessoas interessadas pelo assunto, certo? Então você vai colocar lá no oitavo, aos leitores da revista, certo? Você coloca, ó, oitavo, aos leitores da revista e às pessoas interessadas pelos assuntos, né? Interessadas pelo assunto. Pronto. Certo? Então tem aquelas pessoas, leitores, que eles são, né? Todo dia acompanham, né? A revista aí, As Aventuras da História, aquelas pessoas que gostam de texto, de divulgação científica. Então essas pessoas aí é o público mais, né? Que se destina, tá certo? E agora a gente vai passar para a página 66, certo? Olha só, vamos prestar atenção que esse conteúdo aqui, tá bom? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, a gente vai ver o conteúdo hoje, que é grau do adjetivo, certo? Grau do adjetivo. Esse grau do adjetivo, pessoal, ele pode ser comparativo
e superlativo, certo? Comparativo e superlativo, certo? Vamos ver aqui primeiro, ó. Comparativo, certo? Vamos aqui, ó. Comparativo, certo? O grau do adjetivo, a gente já quer dizer o que é adjetivo? Característica, qualidade, certo? Dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características, a gente vai comparar, comparativo é comparar, certo? Comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres está no grau comparativo. Então, quando a gente pega características, duas ou mais características para comparar, certo? A gente diz que está no grau comparativo. Há 3 tipos de grau comparativo, certo? Igualdade, superioridade e inferioridade, certo? Se eu perguntar para você quais são os 3 tipos de grau comparativo, certo? Grau do adjetivo, você vai dizer igualdade, superioridade e inferioridade. Quando você vê o nome igualdade, é o que? Igual. Já dá para perceber, o nome igualdade é algo igual, né? Superioridade, né? Algo maior, né? Além. Inferioridade, menor, certo? Que a gente vai ver agora. Olha só. A gente vai utilizar, certo? Para poder fazer o igualdade. Você pode utilizar essas palavras aqui, ó. Igualdade, tá certo? Tão quanto. Superioridade. Superioridade. Mais do que ou mais que. E inferioridade. Menos do que ou menos que. Certo? Você vai usar essas palavrinhas aqui, tá certo? Você vai usar essas palavrinhas aqui para poder utilizar o grau comparativo, para comparar os adjetivos em relação aos seres, tá certo? Então, tão quanto, mais do que ou mais que, e menos do que ou menos que. Vamos agora aos exemplos, olha só. Vou colocar aqui um exemplo de igualdade, que é para você poder já ver como é que se faz, certo? Olha só, igualdade. Vou colocar uma frase aqui para você saber, né? Como é que se faz? Igualdade. A menina é tão alta quanto o menino. A menina é tão alta quanto o menino. Quanto o menino. Pronto. Certo? A menina é tão alta quanto o menino. Qual é aqui a característica? Qual é o adjetivo? Alta. Pronto. Certo? O adjetivo aí está valendo para os dois. Eu estou querendo dizer aqui com esse grau comparativo de igualdade que tanto a menina como o menino eles são altos igualmente, ó. A menina é tão alta quanto o menino. Olha como eu usei, ó, tão e o quanto para comparar o adjetivo deles dois. O tão e o quanto são iguais, ó. A menina é tão alta quanto o menino. Nenhuma mais alta, nenhuma mais baixa. Os dois têm a mesma altura. Igualdade, certo? Eu vou utilizar a mesma frase para superioridade. Eu quero aqui colocar a frase como superioridade. Eu quero dizer aqui que um é mais alto do que o outro. Como é que eu faço? Ó, superioridade. Superioridade. Aí você vai e coloca. A menina é mais alta que o menino. A menina é mais alta que o menino. Pronto, eu utilizei o mesmo adjetivo na mesma frase, ó. Só que nessa aqui de superioridade tem um mais alto que o outro, que é a menina. A menina é mais alta que o menino. Certo?
Superioridade. Já inferioridade, né? Inferioridade, a frase como é que vai ficar? Inferioridade. A menina é menos alta que o menino. Certo? Vocês observem que eu utilizei aquelas palavrinhas aqui que eu expliquei a vocês no início. Igualdade, tão e quanto. Superioridade, mais que ou mais do que. Inferioridade, menos que ou menos do que. Certo? Exemplificando de novo. Eu quero aqui mudar a frase. Vamos fazer de conta que eu vou colocar aqui manhoso. Certo? É o adjetivo. E vou colocar aqui gato e coelho. Pronto. E eu quero que você crie uma frase aqui, certo? Com gato, coelho e manhoso. Como é que ficaria uma frase no grau de igualdade em relação ao gato manhoso? O gato, coelho e o adjetivo manhoso. Como é que você faria? O gato é tão manhoso quanto o coelho. Igualdade. O gato é tão manhoso quanto o coelho. Se fosse superioridade, o gato é mais manhoso do que o coelho. Inferioridade, o gato é menos manhoso do que o coelho. Certo? Então aí você utiliza o grau comparativo, certo? O grau do adjetivo comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. Certo? Esse que nós vimos foi o que? O comparativo. Está comparando, certo? Que está comparando as duas características, certo? De si mesmo, certo? Sendo comparado com outro ser. Tá bom? Entendido? Então, o grau, certo? O adjetivo, que ele é usado para comparar as duas características de um mesmo ser, ou comparar dois ou mais seres, ele é grau comparativo. Pode ser de quê? Igualdade, superioridade e inferioridade, certo? Já o grau superlativo, certo? Superlativo, ele é usado, é um adjetivo usado para intensificar a característica de um ser, certo? Superlativo. Superlativo. Enquanto o comparativo compara, o superlativo intensifica a característica de um ser. Intensifica a característica de um ser. Certo? Intensifica, deixa mais forte, certo? Ou seja, ele pode ser formado, certo? O grau superlativo, por uma palavra ou por duas palavras, certo? O grau superlativo, ele pode ser formado por uma palavra ou por duas palavras. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, por uma palavra, por duas palavras. Pronto. Quando eu digo assim, visitei uma praia lindíssima. Visitei uma praia lindíssima. Pronto. Lindíssima. Aqui é grau superlativo. Esse adjetivo aqui ele está intensificado, ele está mais forte. E qual seria o grau superlativo que eu substituiria esse daqui por duas palavras? Lindíssimas. Visitei uma praia lindíssima. Visitei uma praia muito linda. Então, muito linda. Certo? Então, ó, lindíssima, muito linda. Aquele menino é muito inteligente. Aquele menino é inteligentíssimo. Tá bom? Então, o grau superlativo, ele intensifica a característica de um ser, tá bom? E pode ser representado por uma palavra ou por duas palavras. Tá certo? Nosso passeio foi muito divertido. Nosso passeio foi divertidíssimo. Certo? Entenderam como é? Pronto. Então, o comparativo compara as características de um ou mais seres.
E o superlativo intensifica a característica, certo, desse adjetivo, ou com uma palavra ou com duas palavras, certo? E em casa você vai fazer da página 66, pronto, até a página 69 do seu módulo 3, certo? Página 66 até a página 69 do módulo 3. Quando fizer a atividade, manda para mim, tá certo? E na próxima aula nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser, para fazer nossas correções e aprendermos coisas novas, tá bom? Beijos e abraços.